convidar os irmãos, para nós lermos no livro de Daniel, né, no capítulo número 3. Daniel, capítulo número 3. Eu vou ler já mais à frente, né, no versículo 19. É uma história bem conhecida. E hoje ela me veio assim ao coração, né, durante o dia. E queria estar compartilhando com os irmãos. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos mais fortes homens que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo, no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e as suas vestes, e foram lançadas dentro do fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei do Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa é uma leitura extremamente abençoadora, né, irmãos? Eu queria fazer uma oração. Amém? Vamos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ó Pai amado. E com certeza, alguém aqui nessa noite, e seja eu ou qualquer uma pessoa que está aqui neste lugar, nós dependemos e precisamos da Tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela é preciosíssima para as nossas almas, ela é a lâmpada dos nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E, Senhor, não é porque nós não estamos aqui nessa noite numa multidão que não há necessidade da Tua palavra. Pai amado, cada alma que está na face da terra, ela é extremamente preciosa para o Senhor, ó Pai. E com certeza, Tu tens uma palavra para as vidas que estão neste lugar nessa noite. Fala conosco, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai amado, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, e que nós sejamos impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que ela nos marque. Nós ouvimos nesta noite, na ministração do louvor, ser dito, Pai, que nós estaríamos cantando nessa noite de um Deus que livra, de um Deus que socorre, de um Deus que abre o mar, de um Deus que faz maravilhas, e nós estamos agora diante de uma maravilha da Tua palavra, Senhor. E com certeza, cada vida que está neste lugar nessa noite tem uma necessidade do Senhor, ó Pai. Talvez na nossa dureza de coração, na nossa indiferença, talvez nós nem consigamos enxergar o que nós precisamos. Mas, meu Deus, não atue nas nossas vidas segundo a nossa sensibilidade, segundo a nossa incapacidade de compreender algumas coisas. Senhor, atua nas nossas vidas pela Tua grande misericórdia, Senhor. E fala conosco, ministra aos nossos corações, alcança o nosso interior, ó Pai. Nos ajuda nesta noite para que, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós consigamos ânimo, ó Deus,
para alguma mudança na nossa vida, para alguma melhora em nós. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E que em nome de Jesus, ó Deus, nesta noite, tudo aquilo que está parado, os processos de construção, os processos de renovação, de restauração, aquilo que está paralisado na nossa vida, seja ativado pelo poder do Teu Espírito Santo e que nós possamos voltar, ó Deus, a ver a Tua mão trabalhando na nossa vida e em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de 3 homens, e sempre que se fala desse texto, né, pode surgir na mente aquela pergunta, pastor, e o Daniel, onde ele estava? Irmãos, eu não faço nem ideia. Você não tem como a Bíblia está falando nesse momento aqui, desses 3 aqui, então eu vou falar só desses 3 aqui, eles estavam aqui presentes nesse momento. E o Daniel também, e aqueles outros, porque foram 10.000 levados numa primeira leva, né? Então, vamos colocar aí os 9.997 que estavam lá, ou tirando Daniel, 9.996, eles têm uma semelhança muito grande comigo e com você. Eles eram peregrinos, né? Eles eram forasteiros, eles não estavam em Israel, não estavam em Jerusalém, eles estavam peregrinando. Aliás, não peregrinando, eles estavam cativos, né? Eles foram levados para a Babilônia, numa invasão, num cerco que aconteceu em Jerusalém, e eles foram levados e estavam agora numa terra estranha, num lugar diferente, né, dos seus hábitos, dos seus costumes. E quando eu falo que eles têm uma semelhança com a gente, é porque a Bíblia Sagrada mostra isso, né, irmãos? Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, se você lê lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele orando pelos seus discípulos, ele diz assim, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como é? Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se a gente for olhar, irmãos, está cheio de coisas aqui nesse mundo que... já teve algum momento de você abrir um site assim? Eu gosto muito de ler notícias, eu fico curioso, né? E aí às vezes, esses dias agora que teve carnaval, as coisas todas assim, você abre, por exemplo, um site, globo.com, você olha assim, uma série de coisas assim, que você fala, gente, não tem nada a ver com isso aqui, né? Umas coisas assim, totalmente fora do que a gente pensa, do que a gente enxerga na palavra, sabe, assim, linguagens do tipo, fulano desfila com tapa-sexo. Você ficou olhando assim e falou, gente, o que a gente tem a ver com isso, né? Assim, mas isso é uma coisa talvez mais agressiva, né? Mais clara, mas tem muitas outras coisas que você olha no sentido de comportamento, de palavra, de cultura, de critérios, que você olha e se fala, não tem nada a ver comigo isso. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada mostra isso, ela procura deixar isso muito claro para a gente, que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você é religado a Deus, né? Você passa a ser uma pessoa
ativa dentro de outro reino. Enquanto nós estamos andando nesse mundo, irmãos, querendo ou não, gostando ou não, a Bíblia Sagrada fala claramente isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós andamos segundo o curso desse mundo, nós andamos debaixo do poder do príncipe deste século, das potestades que agora opera nos filhos da desobediência, enfim. Há no ser humano uma rebelião, uma rebeldia contra Deus. E quando o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, do juízo, da justiça, e ele abre o coração, ele fala, olha, eu estou errado, eu preciso de me voltar para Deus, eu preciso de me voltar para o Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer isso na carta aos Colossenses, que ele não o diabo soltou, o diabo mandou embora, o pessoal do bar despediu e falou, eu não quero mais. Não, a Bíblia Sagrada diz que nós somos transportados, né? É como se Deus pegasse a gente lá no reino das trevas com a mão, e a Bíblia Sagrada diz que Ele nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ó, que coisa poderosa, né, irmãos? Nós somos tirados. Eu sempre acho essa colocação engraçada, né? Porque não vai ter um dia, irmãos, que o inimigo vai trazer uma pessoa até a porta do templo lá e vai bater nela e dizer, vai lá, entra lá, vai servir a Deus, porque eu já não cansei de te destruir, de acabar com você. Não, a ideia dele é como a ideia da luta, né? É finalizar, é que a pessoa morra naquele estado miserável. Então, quando uma pessoa se converte, ela se converte porque a mão poderosa de Deus operou sobre ela, né? O Espírito Santo de Deus colocou vida dentro daquela pessoa que estava morta, aquela pessoa que não se inclinava para Deus, não se interessava por Deus, não adorava a Deus, mas de repente, pela ação, pela obra do Espírito Santo de Deus, ela é vivificada. É isso que a palavra de Deus diz, né? Que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, no qual, noutro tempo, vocês andavam, né? Passado na nossa vida. Agora a Bíblia Sagrada diz que nós andamos no reino de Deus. Vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus. Por isso que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Né? Aí, se a gente fosse trabalhar isso no Novo Testamento, irmãos, meu Deus do céu, tem versículos assim, a rodo, né, falando disso. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, né? Falando acerca do céu, de nós colocarmos o coração nas coisas de cima. Ele vai falar também que nós devemos buscar, 6,33 de Mateus, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, é um rumo diferente que nós caminhamos nele. Você vai encontrar vários textos. Nós tivemos a campanha aqui dos 12 dias de clamor, falando, né, de buscar o que é de cima, desejar o que é de cima, pensar no que é de cima. Porque, irmãos, é verdade, se nós formos procurar traços de cristianismo em muitas culturas e em muitas filosofias que estão na face da terra, pouco nós vamos achar. E, na verdade, tudo que nós tentamos viver de cristianismo não surgiu nesse mundo, não brotou no coração dos homens. Tudo que nós vivemos de cristianismo foi Cristo que trouxe do céu. Aleluia. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não vivemos uma coisa que um pastor inventou, que o Papa inventou, que o Martinho Lutero inventou, que os apóstolos inventaram. Não, aquilo que nós procuramos viver foi o Filho de Deus que desceu do céu. Aleluia. E veio nos ensinar, nos orientar, nos direcionar para isso. Então, nós olhamos assim, nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O apóstolo Paulo,
Ele falando disso, né? Ele fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, que tanto trabalhou, tanto fez, tanto realizou, ele chega num determinado momento da vida dele, ele fala assim: irmãos, olha, quanto a mim, eu não julgo que eu alcancei nada, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo batalhando, eu sigo, porque eu quero alcançar. Olha que frase interessante. Alcançar para o que eu fui alcançado. Ele falou assim: olha, eu fui tocado para alcançar Jesus. Eu não alcancei Jesus ainda. Então eu prossigo, porque eu quero alcançar o final objetivo da minha fé. E ele fala, porque a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos a bem-aventurada aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Olha o objetivo do apóstolo Paulo, o alvo dele. Então, irmãos, a Bíblia ela é muito clara em afirmar para mim e para você: nós somos peregrinos nesta terra. Tá? Se o Lucas puder colocar um versículo para mim, eu vou falando. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, eu vejo que nós nos assemelhamos muito com esses três personagens aqui, né, que estão aqui nesse momento, diante de um grande desafio. Porque quando nós somos peregrinos, irmãos, quando nós estamos numa terra alheia, olha aí, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aí eu nem quero estar falando necessariamente de santidade, pureza nessa noite, mas só mostrar isso, que o Pedro identifica a gente ali como estrangeiros e peregrinos no mundo. No mundo. Concorda com isso? Não tem, né, o que discutir. Um cristão de verdade. A gente tinha até aquela linguagem na igreja antigamente, né, que a gente, quando falava alguma coisa que o irmão estava, não, fulano é mundano, ou seja, o que é? Era um cara crente, mas que vive agarrado com os negócios do mundo, tal. Esses dias para trás eu preguei numa igreja nossa no interior, numa quarta-feira à noite. Geralmente, quando você vai pregar numa igreja, quando você vai pregar em outro estado, tal, o que acontece? Alguns irmãos gostam da pregação e costumam adicionar a gente no Facebook depois. É bem normal isso. Por isso que eu olho assim o meu Facebook, tem gente do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do seu lugar, porque é os lugares que você vai passando, o pessoal gostou e uns adicionam, e você vai, né, coloca lá o pessoal e tá bom. E esses dias, uma irmã numa igreja que nós pregamos, ela adicionou lá no Facebook e tal. Eu lembrei, falei, essa irmã aqui é da igreja lá, adicionei e tal. Aí daqui a pouco ela posta os negócios da igreja, mas daqui a pouco, eu estou aqui no pré-carnaval, tá? Eu não entendi nada. Eu falei assim, eu fiquei olhando assim, você olha, esse é um exemplo mais ou menos do que eu estou falando, de você ser cristão e ser mundano. Você olha para as coisas do mundo, aí a pessoa ela não consegue, e olha, irmãos, infelizmente, esse apego pelo mundo pode ser que a pessoa não tenha experimentado o reino de Deus na vida dela. Lembra que eu falei aqui quinta-feira no culto? Eu disse quinta-feira que a nossa carne, ela é religiosa. Aprender religião, a nossa carne aprende assim, que é uma beleza. Por isso que a Bíblia Sagrada não nos ensina a aprender religião. A Bíblia Sagrada nos chama para nascer de novo. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Tem que acontecer alguma coisa espiritual na vida da pessoa, que marque a vida dela, e ela diga, olha, até
até aquele dia da minha vida eu era daquele jeito, mas a partir daquele dia algo mudou em mim e eu sou diferente para a glória de Deus. É uma marca a conversão. Mas a pessoa, às vezes, o que acontece? Ela vem na igreja e tal, ela gosta, acha legal, tal, gosta daqui, pai, o irmão tá, a prima tá, não sei quem tá, ele gosta, tal. Daqui a pouco ele aprende a religiosidade do ambiente. Mas conversão é outra coisa. Conversão é outra coisa, novo nascimento é outra coisa, porque o novo nascimento traz para dentro da pessoa uma nova natureza, a natureza divina, e a natureza divina, ela não se conforma com o mundo que nós estamos vivendo, ela se sente incomodada, ele olha assim e fala, puxa, não está legal, esse mundo não está bom, esse mundo não tem jeito, Então, percebam como que nós somos identificados com esses 3 moços. Porque, irmãos, o mundo que nós vivemos nele, ele, de vez em quando, o que ele faz? Não é o tempo todo. Aparentemente, está tudo normal. Você caminha, você come, você se alimenta, você vai nos mesmos lugares, vai no mercado, você anda junto com as pessoas. Mas tem determinados momentos que ele confronta a gente. Que ele te coloca numa posição que, puxa, agora eu vou ter que dar testemunho. Agora eu vou ter que me posicionar. Agora eu vou ter que falar do que eu creio, do que eu acredito. Não tem como você disfarçar, não tem como, porque você não chega no mercado para pagar uma conta e fala assim, eu estou pagando porque eu sou crente. Não tem, você paga, vai embora. Você come, mas tem determinados momentos que fica evidente a necessidade de nós nos posicionarmos como servos de Deus, como servos do Senhor. Esses 3 rapazes ficaram num momento assim. Eles viviam ali já um tempo. A impressão que dá, você olhando aqui, se você olhar no começo do livro de Daniel, você vai ver que eles eram pessoas que se distinguiram, se destacaram de outros. E aqui, pelo fato do nome deles serem conhecido, tanto que as pessoas famosas ali identificaram. Tem 3 do meio daqueles que vieram que não faz caso do teu decreto, porque os irmãos sabem essa história, né? O rei Nabucodonosor, uma das características desses reis do Antigo Testamento, né, irmãos, era a vaidade deles. Aliás, os homens que ocupam posição, se eles não tomarem cuidado, eles são extremamente entregues à vaidade. E sempre os vaidosos, eles acham bajuladores que... É isso, irmãos, olha, o bajulador e a língua lisonjeira, você tem que ter cuidado com ele, porque ele pode te colocar em cada fria, ele pode te levar a pensar que você é uma coisa que você não é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu ouvi uma vez uma explicação, disse que teve um pregador que pregou muito bem, né? E aí, quando ele estava descendo do púlpito, um irmão chegou para ele e falou assim, nossa, pastor, hoje o senhor pregou demais. E aí, não sei se o pastor foi elegante ou não, mas o pastor virou para ele assim, irmão, o diabo acabou de falar isso comigo. Assim, eu não sei se ele foi elegante não, mas dentro do contexto do que eles estavam falando, é isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você ouve algumas coisas a seu respeito e você acredita. Né? Acredita que pregou demais, acredita que é bom demais, acredita que irmão, olha só, tem coisas que as pessoas falam sobre a gente que você devia falar menos, irmãos. Você não me conhece. Você não conhece o que está dentro de mim. Você não conhece o meu coração. Você não conhece as minhas motivações. Quem conhece a gente é só Deus, irmãos. Você pode ver reis da Bíblia que entraram em frias, porque as pessoas chegavam para o rei. Lembra lá do Daniel, do Daniel na cova dos leões? O rei fez uma lei, ele gostava do Daniel,
Mas ele fez uma lei que, na hora que ele percebeu, uma pessoa que ele gostava estava indo sendo jogada. E depois chegar lá no outro dia, cedo, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E aquele rei devia estar angustiado, porque se Daniel morresse, ele ia falar, rapaz, que injustiça. E acredito que ele ia arrumar um jeito de matar aqueles outros tudo, de um jeito lá. Mas assim, acabou que Daniel foi livre. Mas você vê, por quê? Porque ouviu. Então os camaradas incentivaram Nabucodonosor, e ele fez uma estátua, o pessoal fala de mais ou menos 30 metros de altura, e levantou a estátua numa determinada região, Campo de Dura, e mandou tocar música e tal. E olha, na hora que acontecer isso, todo mundo tem que se prostrar diante da imagem que eu fiz. Aí, irmãos, é aquilo que eu estou falando com os irmãos, né? Nabucodonosor mandou pagar IPVA, Nabucodonosor mandou pagar IPTU, Nabucodonosor falou que vai ter que tal coisa. Tudo bem. Essas coisas não têm dificuldade. Nabucodonosor mudou o meu nome, não tem problema, pode mudar o meu nome, eu sei quem eu sou. Como é que é o nome de vocês? Meu nome é Misael, e o seu? Azarias, e o seu? Ananias. Mas o pessoal aí fala que vocês são Sadraque, Mesaque, Abednego. Bom, eles falam que eu sou. Agora, eu sei quem eu sou. É a mesma coisa, se você olhar, o que diz do cristão? É quadrado, é tonto, dá dinheiro para o pastor, anda com ladrão, não sei o quê. Falam de crentes. As pessoas podem falar o que quiser a teu respeito. Agora, você tem que saber quem você é. Tem coisas que as pessoas fazem e que elas não interferem no que a gente é. A pessoa pode passar a vida toda falando, não, pastor é ladrão, pastor é ladrão, pastor é ladrão. Quem é pastor e tem um chamado de Deus, sabe disso. Olha, eu sou pastor porque Deus me chamou e eu sei as coisas que Deus tem feito na minha vida. Pronto. Você sabe o seu valor? Então, como cristão, como servo de Deus, mudou meu nome, falou que eu sou isso, falou que... Não tem problema. Agora, sempre chega aquela hora, irmãos, que aí não. Aí o camarada já está querendo mexer no que eu creio, no que eu acredito. Ele está querendo entrar para dentro de mim. E aí já não dá. Aí você tem que saber se posicionar. O que esses 3 rapazes fizeram? Os 3 homens fizeram? Quando tocou aquela música e tal, e aquela outra galera toda, né, e todo mundo que estava ali, pelo que dá a entender, se prostraram, e aí daqui a pouco tinha 3 homens de pé no meio daquela situação. E aí de imediato chega lá, o rei, olha, sabe, daqueles que vieram, tem 3 lá que não está nem aí para... Os irmãos conhecem a história. O rei fica irado com eles, manda aquecer mais a fornalha. E os 3 são amarrados, atados, do jeito que eles estão, o texto diz aqui, com o chapéu, com a roupa, com tudo, e são jogados, né? E tanto que eles são jogados que o rei chega a falar, quando ele vê o milagre que acontece, ele chega a falar, olha, eles não têm lesão, não tem nada, ou seja, aquele rei deve ter visto, né, tanta gente morrer naquelas fornalhas, e agora ele está vendo uma coisa absolutamente diferente. Foram lançados 3 homens, ele está vendo que 3 homens estão lá dentro, agora tem mais tem um 4º homem, com um semblante, com um aspecto diferente. Estão andando tranquilos lá dentro. Estão andando tranquilos lá dentro. E o rei fica pasmado com aquilo. Aí aqui, irmãos, eu queria pensar uma coisa com os irmãos, né? Primeiro, assim, é que essa questão de hostilidade, de dificuldade, ela é caracterizada por isso. É porque a gente não é daqui. Se você fosse uma pessoa que você não se converteu, não mudou de vida, talvez você se adaptasse muito bem nesse mundo. Muito bem. Mas tenha isso como um sinal. Tenha isso como um sinal. E deixa eu te falar, hein?
O dia que eu me conformar e o dia que você se conformar com esse mundo, é sinal de que não há mais cristianismo em nós. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala com toda clareza: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E aí vai falar, transformai-vos o quê? Pela sua aparência, pelos seus aspectos estéticos, tal. Ele fala, pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se tem um lugar, irmãos, onde você tem que guardar a sua fé, é na sua mente, é no seu coração, é dentro de você. Ou seja, aí fora podem estar falando o que quiser de mim, mas aqui dentro eu sou renovado de dia em dia. Todos os dias o Espírito de Deus fala comigo, toca a minha vida, renova o meu coração. Todos os dias a palavra de Deus atua na minha alma. O Espírito do Senhor me toma, me toca. E quando às vezes eu estou pensando que eu vou desfalecer, aleluia, a glória de Deus me renova, me restaura. Eu pertenço ao Senhor, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, aleluia. Então, é normal e é até bom, irmãos, nós olharmos para esse mundo e a gente, né, continuar lutando por justiça, pelo que é certo, pelo que é correto. É bom, sim, você se indignar com o roubo, com a desonestidade, com a pilantragem, tudo que é errado de alguma forma. A gente só não pode ser hipócrita, né, irmãos? É que a Bíblia fala, fariseu, escriba, que é aquela pessoa que não concorda com o pecado aonde? Na vida dos outros. Mas e na sua vida? Na minha vida, sabe como é que é, né? Deus está trabalhando, não sei o quê. Não. A Bíblia é sagrada, por isso que ela diz, né, num verdadeiro cristão: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cuide de você, cuide da sua fé. E aí você vai abençoar a vida dos outros. Agora, marque isso, essa hostilidade, essa dificuldade do mundo com a gente, ela é até um sinal bom. Até um sinal bom. O Jesus, ele disse assim, né? Ai de vós, quando o pessoal estiver bendizendo vocês. Tá? Irmãos, teve uma época, né, que a gente começou a passar por essa abertura. Porque eu posso falar, irmãos, assim, eu peguei a transição. Acho que a Lesi, né, que é antigona da igreja, alguns outros irmãos, fala da igreja assim, do meio da... Passou de 60, já não tem o que fazer mais, né? É assumir. Só a Estela que não assume, mas assim, a gente assumiu. Eu gosto de provocar a Estela, né? Assim, ó, o que acontece, irmãos? Depois, o dia que você tiver com o microfone, você se vinga, tá bom? Pode deixar. Nós passamos por uma transição, irmãos. Eu acho que eu contei para vocês aqui um dia que na classe de aula, quando eu era muito pequeno, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça. Tinha um menino crente na nossa sala. E a gente ia para a escola, todo mundo de uniforme e tal, mas ele ia assim, tadinho, de sapato, de calça de tergal, né? Ninguém sabe o que é tergal, não sabe não? A Sandra sabe, ó, a Sandra... Tergal, tá assim, o menino... Oi? Antigo, meu Deus do céu. E o pessoal, mas também eu estava com 8 anos, tem mais de 45 anos isso. E assim... Eu lembro, você acha que um dia perturbaram tanto ele assim, irmãos, que eu lembro desse menino fazendo xixi na calça, assim, na sala de aula. Eu olhando assim, eu falei, gente, que ele era um menino tímido, retraído. Assim, crente, irmãos, antigamente era um cara oprimido, estou falando com vocês. Passava em frente à Assembleia de Deus, assim, ó. Um dia eu entrei assim, eu olhei, né? Aí tinha esse negócio, o pessoal ajoelhado, orando, de costas para o altar. Eu falei, gente, que povo esquisito. Eu era católico, a gente só reza olhando lá para frente, os camaradas viram a traseira lá para o lado do altar e estão orando. Isso é uma seita, um negócio desse, só pode. E aí eu lembro o pessoal zoando, quem se convertia e tal. Era um negócio muito difícil ser crente. Aí começou uma onda. Marcelinho Carioca, não sei quem se converteu, atleta de Cristo e tal. E aí começou a virar charmoso ser crente. Charmoso. Tanto você pode reparar aí, ó,
a gente pode fazer uma lista de 20 nomes artísticos que passaram pelo meio da igreja e hoje não estão, nem ficaram. Mas por quê? Porque virou tipo uma moda, se converter. Agora eu sou evangélico, agora eu estou na fé, não sei o quê. Hoje tem, desse meio, pessoas que estavam na igreja no período e que hoje estão mulheres casadas com outra mulher, homem casado com outro homem. Tal. Hoje não está sendo transmitido o culto não, né, Lucas? Tá não? Tá? Eita! Daqui a pouco o camburão está na porta aí, né? Ainda mais agora que a gente está no governo do Lula, filho. Aí é que vai preso mesmo. Bom, mas agora eu já falei, né? Mas assim, ó. Mas pessoal que passou pelo meio, porque virou. Mas também, irmãos, por outro lado, né? Esse negócio de moda evangélica, levou um tanto de gente para o Senado, para a Câmara dos Deputados, levou gente que parece evangélico até para a presidência da República. Parece, porque você olhar na prática assim, você não vê muito cristianismo na prática, nas atitudes da pessoa, mas parece. E a Bíblia Sagrada, ela traz uma advertência para a gente. Ela diz assim, para a gente tomar cuidado quando esse mundo estiver lambendo a gente demais. Porque se tem uma coisa que o sal faz nas feridas, é o quê, irmãos? Incomodar. Põe sal numa ferida sua para você ver. Incomodar. E é muito perigoso quando uma igreja deixa de ser uma igreja que incomoda. E começa a ser uma igreja modinha. Né? Uma igreja legalzinha de participar. Uma igreja inclusiva. A igreja, irmãos, isso aqui, eu seguro isso aqui em qualquer lugar. Preso. A igreja, irmãos, ela inclui quem se converte ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus inclui a lista, coloca na linhagem do céu. Quem que o reino de Deus coloca na linhagem do céu? Coloca quem nasce de novo para a glória do Senhor Jesus. Está tudo certo, Jeremias. Tem uma meia hora que o Jeremias está ensaiando vir aqui na frente. Bom, a igreja inclui, irmãos, quem nasce de novo. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Pastor, bispo, apóstolo, liderança. A gente, às vezes, pelas deficiências e fragilidades da gente, a gente, às vezes, aceita, coloca, consagra, casa. Lembra que antigamente a gente não fazia casamento misto na igreja de jeito nenhum? Fazia. Vai casar com um cara que não é crente, vai casar com uma mulher que não é crente. Não, na igreja a gente não faz, porque a Bíblia diz, sei o que e tal. Mas o pessoal faz de fora, a gente faz. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa. Pastor, obreiro, líder, gente, igreja, denominação, pode fazer um tanto de coisa. Agora, no reino de Deus, só entra quem nasceu de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Então, assim, olha, se o mundo te odeia, se o mundo te aborrece, se lá no teu trabalho, às vezes você tem algumas dificuldades por ser cristão, se na tua classe da faculdade, se no teu ambiente de trabalho, se no lugar onde você joga futebol, se na tua família você tem alguma dificuldade, e não é porque você fala muito, porque você é metido, porque tem crente que é chato, fala o tempo todo, tem mau testemunho e quer ficar falando de Deus, não sei o quê. Não, se você é uma pessoa na sua, tranquila, abençoado, honesto, que serve o Senhor, que paga as suas contas, e mesmo assim o mundo te odeia, e você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz? Não se preocupe, não é porque você fez nada, é por causa da presença que está em você, a presença do Senhor nosso Deus. E essa presença, ela incomoda. A pessoa queria que você fosse igual a ela. Eu falo palavrão o tempo todo, por que você não fala? Eu xingo, eu resmungo, eu reclamo, eu bebo, por que você não bebe? Todo
mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. Aí você fala, mas eu não sou todo mundo, eu sou nascido de novo, aleluia. Eu tenho Cristo na minha vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, essa hostilidade que esses rapazes estão enfrentando aqui, eles sabem, isso é... Tanto é que eles nem batem de frente, ficam discutindo, eles sabem. Isso é porque a gente serve a Deus, isso é porque a gente serve o Senhor. Então, tranquilize o seu coração em relação a isso. Hostilidades que a gente enfrenta nesse mundo, elas são um ótimo sinal de que Deus está presente na vida da gente, de que Deus está presente em nós. Nós não podemos, aqui um segundo pensamento, é que nós não podemos deixar, irmãos, para a gente decidir as coisas em cima da hora. Eu acho muito interessante, assim, que desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você tem que ser já uma pessoa convicta das coisas que você quer para a sua vida e do que você não quer para a sua vida mais. Nós não podemos ter uma caminhada com Deus, uma jornada com Deus, que a gente vai se modelando, né? É uma relação movida por circunstâncias, né? Apertou, eu me prostro. Né? Apertou, opa, vamos prostrar. Porque também, se você for pensar bem nesse caso aqui, não era só os camaradas, bom, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu estou me prostrando aqui, mas não tem nada a ver, eu não acredito em nada disso aí. Mas tem horas que elas são fundamentais, né, irmãos? Como eu disse, né? E aqueles camaradas, você percebe o seguinte, é que eles não eram pessoas que, nossa, surgiu uma situação, agora eu vou me prostrar ou não vou? Não, irmãos, era uma coisa decidida no coração deles. Ele não é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, está num ambiente, aí alguém chega perto de você e te apresenta um copo de cerveja, ei, toma um pouquinho, aí você fica assim, aí vou, não vou, tá. Não, cara, isso já foi. Tem nada a ver com isso mais. Entendeu? Não vou decidir agora. Eu já não gosto desse negócio, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso aí eu vivia quando eu não caminhava com o Senhor. Agora eu caminho com o Senhor. Você está entendendo? Ou seja, você não deixar para você decidir na última hora, que é o que acontece com eles. Você viu? Circunstâncias, levantaram uma imagem aí, vai ter que se prostrar. E tal, tocou a música, tom. A música pode ser até bonita, né? Jeitosa e tal, mas olha, isso não me seduz. Eu não vou me prostrar. E eu não decidi isso agora. Eu já decidi desde que eu cheguei aqui nessa Babilônia. Né? Porque a Bíblia, vocês lembram lá no começo? Que eles, quando chegaram e foram levados para o palácio, e olha, vocês vão se alimentar com os manjares do rei e tal. O que a Bíblia diz? Que o Daniel, que aqueles camaradas, eles se propuseram a não se contaminar. Então, não era uma decisão de última hora, não. É uma caminhada, uma jornada, onde a pessoa já sabe muito bem o que ela quer para a vida dela. Estão falando que eu sou isso, estão falando que eu estou aquilo, que eu estou aqui. Tudo que dá para vivenciar aqui nesse mundo, eu vivencio tranquilo, sem problema. Agora, tem coisas que não dá. Não dá. É a mesma coisa, vamos supor. Antigamente era um absurdo, eu não sei. É um ambiente dificultoso. Mas, por exemplo, ir num campo de futebol. O crente foi lá assistir o jogo de futebol do time dele. Bom, está lá, assistindo. Não é lá grande coisa, né? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que não gosta, mas foi lá. Eu já fui, e você olha assim, você fala, bom, acho que se eu tivesse bem crente mesmo, eu não estava aqui nesse negócio, não, porque é uma bagunça, xinga, não sei o quê, mas você olha assim, pô, bom, mas xingo você ouve no trabalho, xingo você ouve no trânsito, xingo você ouve em outro lugar, tá aí gostoso, é um esporte legal, estou assistindo, não sei o quê. Aí vamos supor que daqui a pouco a dengue informa. Como é que não, a dengue é lá de Minas Gerais, né? Mas aqui em São Paulo, a Federação Paulista informa. Nós vamos trazer um ídolo para o campo agora e os dois times e a torcida vai se ajoelhar. Aí você fala, opa, aí você já dá um passo para trás. Você fala, não dá, não. Ah, não, mas é isso que eu estou falando, ou seja, não dá para você deixar. E agora, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Não, ou seja, é uma coisa que eu não faço, gente.
É uma coisa que eu não faço, que é o que esses 3 rapazes estão fazendo aqui. Eles não deixaram para decidir na última hora. E tanto que quando eles são ameaçados, e o rei fala com eles, ó, pensa melhor, hein? Eu vou mandar tocar de novo. Aí ele falou, rei, não perde tempo não. Não perde tempo, não vai adiantar você tocar de novo, vai gastar os músicos aí de bobeira. Por quê? Eles falam assim, olha, é bom vai ser para vocês. Responderam, olha, agora, pois, estáis pronto. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, que galera que ia gastar, e dos acordes, é bom para vocês se prostrarem e adorar na estátua que fiz. Bom é, mas se não adorar, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Aí olha a pergunta do rei. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles não entraram em nenhuma batalha teológica, nada. Eles só responderam o seguinte: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, se tiver livramento, louvado seja Deus. Se não tiver livramento, a minha fé não é modelada por circunstâncias. Eu morro, eu vou ser queimado, mas não é esse momento que vai me fazer abandonar o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma decisão, irmãos, que você não toma aos 45 do segundo tempo, não. Essa é uma decisão que você tomou na vida e você veio trabalhando ela, você veio sendo testado, provado, avaliado e você já foi aprovado, aleluia, aprovado. E aí, pode vir o que vier, que olha, eu estou com Jesus, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E para a gente caminhar para o fim aqui, irmãos, uma terceira coisa que eu acho interessante nesse texto, e que é o que eu queria fechar com os irmãos, né? Porque, às vezes, irmãos, às vezes, você na sua área que você trabalha, eu na área que eu trabalho, é assim, irmãos, eu falei aqui domingo passado, falo hoje de novo, né? O que a gente faz na área pastoral, irmãos, você tem aqui um momento, devoção, administração da palavra, tudo, mas tem um trabalho, tem pastor que trabalha mais a igreja local, eu admiro isso. Já me falaram ali em Caeiras, uma irmã falou comigo, pastor, você não tem ministério de pastor de igreja local, você é mais líder, trabalha em convenção, essas coisas e tal. Eu entendo isso, irmãos, compreendo, é um trabalho, e em quase todas as áreas de trabalho, todas as áreas que a gente... Eu não sei se isso acontece com os irmãos. Tem momentos assim que parece que a gente está sozinho, não parece? Parece que você está sozinho, parece que ninguém está cuidando da gente, parece que... eu já estava pensando nisso, né? Porque, não sei se os irmãos reparam, as pessoas, às vezes, irmãos, não se assustem, porque de vez em quando eu falo umas coisas esquisitas, mas elas têm fundamento. Assim, olha, às vezes as pessoas querem fazer Deus aparecer mais do que Ele quer aparecer. Eu vejo, assim, ó, me desculpe, irmãos, eu vejo muito às vezes de pregação, de forçação de barra, de propaganda de televisão. Veja bem, irmãos, pare para raciocinar. Se a gente for ser uma pessoa inteligente, porque a Bíblia fala de uma fé racional. Eu tenho poder, irmãos, porque se é um dom, se é Deus que opera, se a Bíblia é clara em afirmar que o Espírito Santo opera segundo a sua vontade, eu tenho como marcar um culto e dizer assim, Deus vai operar? Acredito o seguinte, que a pessoa pode entrar numa relação, numa amizade com Deus, que Deus dê a ela liberdade
para usar do nome dele e usar a autoridade dele, como acontece na Bíblia. O Elias não perguntou nada para Deus. Ele chamou os profetas de Baal e pode vir que Deus está comigo. E Deus honrou ele. Agora, às vezes, irmãos, nos ambientes, nas culturas que você vê, outro dia a gente estava conversando aqui, irmãos, de história de gente que aluga pessoas para fingir que foi curada. Aí você olha e fala, que miséria é essa, gente? Sabe, uma pessoa começar a andar no culto e daqui a pouco você... Mas quem é esse? Aí vai fazer pesquisa, tal, não sei o quê. O camarada já foi curado umas 10 vezes no culto já. Ah, pastor, existe isso? Existe, irmãos. Mas por quê? Porque tudo isso, no final das contas, gera, às vezes, recursos, manutenção de estruturas. E aí, irmãos, a pessoa, depois que ela entra nesse caminho, aí já era. Aí ela se vendeu, se entrega mesmo. E aí, a pessoa começa a falar de Deus, e que Deus vai fazer, e que Deus vai fazer, e que Deus vai fazer. E eu sempre falo assim, irmãos, se Deus fosse cumprir todas as palavras proféticas que já foram lançadas sobre esse Brasil, a gente estava numa nação santa há muito tempo. É que nós, do meio religioso, a gente é cheio de perdão, de graça, de misericórdia. Então o camarada fala uma coisa, daqui a pouquinho aquilo não se cumpre, e aquilo cai no esquecimento, deixa para lá. A gente tem líder famoso, eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém, não, mas a gente tem líder famoso que já foi preso no aeroporto, levando dinheiro embora, fugindo do país e tal, e que hoje continua pregando do mesmo jeito e tal. Tudo bem, pediu perdão e tal, beleza. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu não vou me alongar nisso não, mas eu queria que você gravasse isso. Existem pessoas que querem fazer Deus aparecer mais do que Ele mesmo está interessado em aparecer. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus não precisa, é de aparecer para ninguém. Gente, olha o que Deus fez. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador e sustentador dos céus e da terra. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E Deus, Ele apareceu de uma maneira gloriosa na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Uma história, se você for olhar assim, quantas pessoas já morreram na face da terra? Quantas pessoas morreram falando que era mártir, que era salvador, que era isso, que era aquilo, que era pessoa boa, que estava morrendo por uma causa que valia a pena. Né? Já morreu, você percebe gente aí que era tido como gente boa, tal, que morreu e que acabou, depois perdeu. Recente agora morreu John Lennon, morreu não sei quem, morreu não sei quem. Agora, a história de Cristo é absolutamente diferente. E nós só estamos aqui, nesta noite, falando de Jesus, porque, irmãos, eu acredito piamente que Jesus é tudo aquilo que Ele falou que era. Ele é o Deus encarnado, Ele veio para salvar, o nome dEle está espalhado em toda a face da terra, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, em Cristo, Deus aparece de uma maneira gloriosa. Agora, às vezes, assim, a gente tem essa sensação de que a gente está sozinho. Por quê? Porque a gente vai caminhando, você vai vivendo a vida, e assim, irmãos, às vezes, nós vivemos em ambientes, o nosso ambiente religioso, às vezes, as pessoas criam uma ideia, as pregações criam uma ideia, tem irmão que exagera, irmão. Não tinha um pastor aqui em São Paulo que ele falava que Deus era que um dia Deus disse para ele que ele era o xodó de Deus aqui nessa cidade. O camarada falou isso.
Aí, às vezes, as pessoas vão gerando uma ideia sobre Deus, de que, assim, olha, eu não vou passar nenhuma luta, eu não vou passar nenhuma adversidade, eu não vou passar nenhuma batalha, tudo vai ser diferenciado, e não sei o quê. Irmãos, se a gente for olhar em vários aspectos da vida da gente, é uma vida como a vida das pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz chover sobre os justos e os injustos. O sol não é só para o crente, o sol é para todos. Às vezes a chuva leva o carro da gente também, às vezes o ladrão rouba a gente também, às vezes acontece alguma coisa ruim com o carro da gente, acontecem coisas, nós não estamos isentos, né? Deus, Ele nos fez promessa para a nossa vida futura. Ele é poderoso para nos guardar aqui? Sim, Ele é poderoso para nos guardar aqui, mas o grande livramento de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é a vida eterna. Esse é o grande livramento. O grande livramento. Agora, aqui nessa vida, nós, infelizmente, por vivermos aqui, nós desfrutamos algumas coisas que são os pecados da raça. Por exemplo, não seria super legal, irmãos, super legal, se o rio Tietê fosse absolutamente despoluído? E nós pudéssemos, todo domingo à tarde, levar os filhos, brincar na margem do rio. Aí ia faltar lugar, né? Porque, você imagina, em outra época, talvez se fez isso, não é verdade? Se nadou no rio, se fez tanta coisa. Mas o que acontece? Os pecados da raça. O que é? Todo mundo joga lixo, não sei o quê, polui e tal. Aí daqui a pouco, até quem não tem nada a ver. Um exemplo assim, eu me lembro uma vez que eu joguei pela janela do carro um carregador de celular que estragou. Eu joguei pela janela do carro, assim, numa estrada escura à noite. Eu quase fui jogado pela janela do carro também, pela Solange e a outra irmã que estava dentro do carro, a Leonice. Como é que pode, pastor? Que mau testemunho. Ou seja, jogar um negócio desse. Eu falei, gente, mas aquilo meio do nada e tal. Mas isso aí não deteriora, não sei o quê. Me deram uma aula de química, de não sei o quê. Aí eu hoje até zoando, né? Quando é casca de banana eu jogo. Eu falo, porque essa aí roda. Agora, outras coisas não dá para você jogar. Agora, veja bem, as pessoas não fazem isso. Agora, veja, irmão, me responda uma coisa, poluir é pecado? Sim ou não? Sim. Ser sujo é pecado? Ué. Está cheio de coisas que a pessoa faz, mas são o quê? São pecados da raça, da coletividade. E atinge todo mundo. Então, você imagina, você fala assim, pastor, você acha que você nunca comeu nada estragado? Você acha que você nunca comeu uma carne que, de repente, o açougueiro enfiou o dedo no nariz e passou? Você acha que não? Pois entendeu? O pãozinho, como que é feito? A comida no restaurante. A massa de pizza, que o camarada vai passando na barriga, aqui assim, pá. Então, mas perceba o seguinte, a gente vive... Então, da mesma maneira, irmãos, que está cheio de coisas nesse mundo que a gente vivencia e que são resultados do pecado da raça, irmãos, Deus, Ele não se comprometeu na sua palavra a dizer assim, olha, eu, Jesus, desci do céu e eu estou te salvando e a partir de agora nenhum infortúnio mais vai acontecer na sua vida. E nós, muitas vezes, irmãos, nós não percebemos Deus conosco, sabe por quê? Porque nas nossas adversidades, nós queremos livramento. Agora, a questão é que Deus, muitas vezes, nas nossas adversidades, Ele nos dá o quê? Consolo. Às vezes, nas nossas adversidades, Deus se coloca do lado da gente e só prepara alguém para ajudar a gente. Mas é que nós gostamos daquele negócio meio diabólico. O que é um negócio diabólico? É aquele diabo que chega para Jesus e fala assim, olha, salta daqui do pináculo do templo, rapaz. E quando você chegar no meio assim, que você tiver para esborrachar, o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, eles vão te parar pela mão e vai ser um espetáculo
pináculo, você descendo assim. Ah, irmãos, esse é o caminho do diabo, né? É o caminho assim, ó, não paga por pecado, não paga por transgressão, não paga por nada. Deus vai te livrar de tudo, Deus vai te socorrer de tudo. Você é charmoso, charmosa, tal. E a vida não é assim, irmãos. A vida não é assim. Deus, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, ó, parece que nós estamos sozinhos nesse mundo. Como parecia também que aqueles rapazes estavam ali abandonados, largados, distantes, né? Todo mundo se prostrou, mas eles não estavam sozinhos, irmãos. Amém? Eles não estavam sozinhos. Na hora que foi necessário, na hora que foi fundamental, o rei viu o que precisava ver. Tinha alguém junto com eles. Aleluia. Tinha alguém junto com eles. Eu espero que você não perca o final disso. Eu sei que está demorando um pouco, né? Mas assim, olha, como é importante. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, está escrito lá, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, irmãos, eu imagino isso. Eu creio nisso. Que, ó, tem que fundir o motor do meu carro. Como um tempo atrás eu tive um problema com o motor e eu distraído. Você imagina, você põe óleo para 10 mil e anda 20 mil quilômetros com coisa. Mas você quer o quê? O anjo olha e fala, vai se lascar, não vou fazer nada disso aí não. Vou ficar trocando o óleo do seu carro? Cuida do seu carro, você quer ter carro? Não sei dirigir. Não, vou comprar um carro, não sei dirigir, mas eu vou dirigir. E o anjo de Deus vai me guiar. O anjo não, vai para a autoescola, vai aprender as coisas e tal. Então, assim, tem coisas, irmãos, que é a minha vida, é a sua vida, o nosso dia a dia, as nossas aflições, as nossas lutas. Agora, você pode ficar tranquilo, que nas horas fundamentais da sua vida, você vai perceber que você não está sozinho. Existe um Deus todo-poderoso que trabalha em teu favor, que trabalha para te ajudar, que está comigo, que está com você. Nessa hora fundamental da vida desses camaradas, Deus apareceu. Então, não pense você, tipo assim, poxa, pastor, a gente trabalha aqui, está nesse mundo, é difícil, não sei o quê, e tem hora que a gente parece que está sozinho. Irmãos, tem uma palavra que ela fica sempre ecoando no ouvido da gente. Jesus disse, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E o Senhor é um Deus que trabalha. E eu falo, irmãos, dessa área pastoral. Eu disse para os irmãos, por exemplo, na área da minha vida, eu fico olhando assim, essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor Wagner. Tem horas assim, ó, que você se sente tão perdido quando as coisas acontecem. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou resolver isso, mover isso, tal, não sei o quê? Mas daqui a pouco, assim, olha, com rápidas e silenciosas movimentações, você percebe que Deus já resolveu tudo, Deus já cuidou de tudo. E Ele fala, ó, só vai lá e faz do jeito que eu estou te mostrando, do jeito que eu estou te falando, que vai dar tudo certo. Tudo certo. Amém, queridos? Então, não sei se essa palavra serve para alguém aqui nessa noite. Eu estou com uma convicção de que Deus colocou essa palavra no meu coração de uma maneira muito específica para algumas pessoas aqui nessa noite. Você não está sozinho. Tem um Deus trabalhando. É que Ele não é aparecido, Ele não é espetaculoso, Ele não é tipo assim, vou fazer raio, luz, tal, não sei o que, não. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, irmãos, a mão de Deus trabalha de maneira silenciosa. Tanto é que o Senhor, quando Ele te chama para orar, Ele fala, olha, você não precisa de orar na praça, orar não sei o que, orar na rua, não. Entra no teu quarto, ora a Deus em secreto, teu Deus está te vendo, e você pode ficar tranquilo, que durante a tua vida, Ele vai te recompensando, Ele vai aparecendo na sua vida, nas horas fundamentais da sua vida, vai aparecer alguém andando ao teu lado, pode ficar tranquilo, vai aparecer alguém cuidando de você. Amém? Eu quero
deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Tá bom? Deus, com certeza, eu teria várias coisas para comentar desse texto. Eu fico impressionado, né, irmãos? Porque é engraçado, né? Os camaradas saem de lá, eles não saem pelados, eles não saem com a roupa queimada. A Bíblia diz que não tem cheiro de fumaça neles, mas é engraçado. As cordas que foram colocadas nele, essas foram tiradas. Essas foram tiradas. Né? Então, Deus, irmãos, nós somos peregrinos, nós estamos numa terra distante, mas não é por isso que a mão de Deus não nos alcança, não. O Senhor é dono desta terra, é dono de todas as coisas, e Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Se você puder segurar na mão de quem está perto de você aí, para nós fazermos uma oração, vamos falar com Deus. Se você não tem ninguém perto de você, fique perto de alguém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, eu quero nesta noite, ó Deus, junto com os meus irmãos que aqui estão, orar, buscar a presença do Senhor, ó Pai. E, Senhor, se alguém entrou aqui nesta noite se sentindo solitário, se sentindo hostilizado por este mundo, ó Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor cuide desta vida, cuide desse irmão, cuide dessa irmã, que esta tua mão maravilhosa que opera de maneira silenciosa, discreta, Pai, ela possa operar na vida deste irmão, dessa minha irmã, Senhor, neste fogo, nesta fornalha, meu Deus, que está se levantando contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, que a mão do Senhor seja sobre ele, que a mão do Senhor seja sobre ela, que haja paz, que haja, meu Deus, o livramento do Senhor, que o socorro das tuas mãos venha sobre esta vida, Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai, glorificado. Em nome de Jesus, conforta e fortalece, ó Deus, o coração de cada pessoa que ouviu a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E se você puder, por um minuto, abençoe em oração essa vida que você está segurando na mão dela, ore por ela, abra a tua boca para abençoar agora em nome de Jesus Cristo. Abra os teus lábios em palavras de fortalecimento. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos hoje sobre um Deus que livra, um Deus que alegra, um Deus que abre portas. O culto foi direcionado a isso, ó Pai amado. E eu não sei qual a luta, qual a batalha que algum irmão ou irmã está enfrentando ou irá enfrentar. Aleluia! Mas que a tua bondade, ó Deus amado, guarde o meu irmão, guarde a minha irmã, e conforme a tua palavra foi lida nesta noite, Senhor, que chama nenhuma venha causar qualquer dano à vida do meu irmão ou à vida da minha irmã, que ele saia livre e que o testemunho, ó Deus, possa glorificar o nome do Senhor. Aleluia, que se declare em cada livramento que não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor, não há ninguém como o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus, amém. Deus seja louvado, glória a Deus. Irmãos, de pé ainda, terça-feira tem jardim de oração às 3 da tarde. Quinta-feira, o nosso culto na presença do Senhor nosso Deus. E aí, já no outro final de semana, nós, dia 6, né, nós temos o primeiro culto aqui, né? Domingo. Dia 5, né? É verdade, eu pulei, dia 5. Sábado que vem, irmãos, tem 2 eventos, né? Sábado que vem é dia 4 de março. O dia todo é o meu aniversário. Então, se vocês quiserem, vocês têm 24 horas do dia para me presentear, entendeu? Então, você acordou de manhã, não deu, você pensa até meio-dia, não deu, você vai. Até meia-noite eu estou lá, firme e forte, aguardando, tá? Pix, pode ser, ó, depois eu mando para vocês.
sábado que vem nós temos, e na verdade eu estou escalado para trabalhar, irmão. Sábado que vem nós temos a reunião da superintendência da capital, né? Então eu queria convidar os nossos irmãos líderes para nós estarmos lá sábado à noite, tá? Eu falo escalado porque eu fiquei responsável de conduzir a reunião, o pastor Bergamin vai viajar e pediu para eu ficar, tá bom? É isso. E aí eu queria convidar aqui na frente os irmãos aniversariantes para a gente estar orando, né, pelos que aniversariaram no mês de... Oi? Dia 3, irmãos, os irmãos estão convidados para um culto aqui na igreja de ação de graça, porque nós íamos fazer no sábado, mas no sábado não dava certo, porque já tinha esse culto da superintendência da capital. Então nós vamos antecipar um culto de ação de graças na véspera, toda a regional, todos da região, nós vamos estar aqui para comemorar o aniversário do pastor Orlando, tá bom? Então, mas que você arruma uma agenda, aí nós ficamos todos sozinhos aqui. Então, tá bom? Tá? Então você é o principal convidado. Não vou faltar não. Então vamos combinar, irmãos, assim, olha, vamos fazer só essa semana então, para... eu não estou me colocando numa posição de muita importância, não, mas a gente poderia então não fazer o culto na quinta e fazer na sexta-feira. Pode ser? Vocês acham? Tranquilo? Então tá bom. Então, os irmãos estão convidados, é a iniciativa dos irmãos. Eu nunca fiz, irmãos, assim, de fazer a agenda e colocar lá, meu aniversário, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu sempre deixo na voluntariedade, no carinho dos irmãos. Óbvio que eu fico muito agradecido, né? E dia 3, então, sexta-feira, a gente faz esse culto de ação de graça, e eu vou estar fazendo 56 anos de idade, irmãos. Que misericórdia. Nossa. Meu Deus, estou mais novo que a Estela, mas tá bom. Tá bom. Então é isso, irmãos. Cadê? Vem cá, Raíssa. Vem, Raíssa. Só a Estela vai brigar comigo. Vem a Raíssa. Quem mais fez aniversário em fevereiro? Floresmar, isso. E o bolo está ali atrás, nós vamos orar. Deus seja louvado pela vida dos nossos aniversariantes. Aniversário de casamento, tem alguém que casou em fevereiro? Não, né, irmãos? É muito difícil, né? Tá bom. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela vida da Raíssa, obrigado pela vida da Floresmar, obrigado pela vida do Roberto e dos nossos irmãos que aniversariaram neste mês de fevereiro. Nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, o nosso desejo de que a tua mão maravilhosa esteja sobre a vida das tuas filhas, elas tenham saúde, sabedoria, a casa delas seja abençoada, Pai, a família da Raíssa, a família da Floresmar, a família do Roberto, que a bênção do Senhor seja sobre elas e eles em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos celebrar ao Senhor pelo bolo, pelo alimento, por esse momento de em comunhão podemos nos alegrar no Senhor. Abençoa este momento, abençoa a família dos teus servos. Ao sairmos daqui nessa noite,